Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente quer trazer um pouquinho de como joga o time do Al Hilal. Tem algumas pessoas que estão achando que vai ser moleza o Fluminense pegar o Al Hilal, só que não vai ser moleza, é um time que investiu muito e ao longo desse vídeo eu quero trazer muitas informações sobre o nosso adversário de amanhã. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dessa moral pra gente aqui. Se você puder deixar seu like, é muito importante você deixar o like. Toda vez que você deixa o like nesse vídeo aqui, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar cada vez mais para tricolores, não custa nada. Só clicar aqui no like, você vai dar uma moral gigantesca pra gente. E também pedir duas coisas que você pode fazer para nos ajudar. A primeira é hypar o vídeo. Ao lado dos comentários vai ter a opção hypar o vídeo. Você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance muito maior, chegar a cada vez mais tricolores e nos ajudar a chegar perto do lançamento dos 13 mil inscritos. E além disso também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você ajuda muito. A partir de R$ 2,99 você se torna membro e vai ajudar o Falando de Flu a crescer cada vez mais. Agora, sem mais delongas, para o vídeo de hoje, eu quero começar falando sobre o time do Al Hilal. O time do Al Hilal que fez um Super Mundial, né, fez uma campanha muito parecida com a do Fluminense na primeira fase, fez 5 pontos e também nas oitavas de final venceu o time do Manchester City, que era um time muito melhor que o deles, né, pelo menos na teoria, e se classificou para as quartas de final. E muitas pessoas ficaram muito felizes quando o Fluminense quando viu lá, né, o jogo que o Al Hilal venceu o Manchester City por 4-3 e se classificou para a final, para as quartas de final do Super Mundial, automaticamente se tornando rival do Fluminense. Claro, eu também acredito que o Manchester City seria um time mais difícil da gente conseguir superar, mas o time do Al Hilal não é nada fácil da gente conseguir superar. E eu vou te falar por que a partir de agora. O time do Al Hilal é um time da Arábia Saudita que vem gastando muito dinheiro nos últimos anos para ter um super time. Eles gastaram mais de 3 bilhões para montar esse time que chegou no Super Mundial. Claro que não foi tudo de uma vez só, foi ao longo dos anos. Eles foram montando esse time e até o final do ano passado, né, até acho que um pouquinho antes da metade do ano, quem treinava esse time era o Jorge Jesus, que ficou muito conhecido por ser treinador do Flamengo. O Jorge Jesus saiu agora em junho e quem assumiu o comando do time, né, foi o Simone Inzaghi, treinador que levou o time da Inter de Milão para a final da Champions e perdeu para o PSG. Então a gente pode ver em alguns momentos talvez um esquema muito parecido com o da Inter de Milão. No último jogo contra o Manchester City, eles jogaram num esquema muito parecido com o da Inter de Milão, com uma linha de 5, né? 3 zagueiros, muitos momentos os laterais baixando para fazer a linha de 5 na defesa, mas a boa parte do campeonato, no jogo contra o Real Madrid, no jogo contra o Pachuca e no jogo contra o Salzburgo, eles jogaram num esquema diferente, jogaram num 4-2-3-1. E então eles podem optar por esse esquema ou podem jogar com uma linha de 5. Eu acredito muito que eles vão jogar talvez no 4-2-3-1, porque eles jogaram numa linha de 5 porque esperavam o time do Manchester City ter muita posse de bola. E eu não acho que contra o Fluminense eles vão ficar esperando muito, né? Vai deixar o Fluminense ter a bola e tentar criar o jogo. E eu até acho também que o Renato Gaúcho não vai querer ter a bola, vai querer dar a bola para o adversário e tentar contra-atacar. Porque as duas vezes que o Fluminense jogou assim, né, contra o Borussia Dortmund e contra o time da Inter de Milão, a gente teve um êxito nisso. Então acho que eles vão tentar contra-atacar o time do Al Hilal. Só que a gente pega para ver alguns jogadores que são destaques positivos no Al Hilal, né? Para mim, um dos melhores jogadores do time deles é o Bono, goleiro que pegou muito na fase de grupos, inclusive pegou um pênalti contra o Real Madrid, fazendo uma defesaça, né, garantindo o empate. E o primeiro tempo do jogo do Al Hilal contra o Real Madrid, o Al Hilal foi muito superior ao time do Real Madrid, igualando o jogo e tudo mais. No segundo tempo eles acabaram caindo um pouquinho de produção, mas o primeiro tempo deles foi muito bom. E só para a gente poder saber, eles têm alguns brasileiros no time deles, como o Marcos Leonardo, atacante, que tem passagem pelo Santos, o Renan Lodge, lateral esquerdo, que tem passagem pelo Atlético de Madrid, pela seleção brasileira, foi revelado pelo Atlético Paranaense. Malcom também, um ponta, né, que foi revelado pelo Corinthians, já jogou em vários times da Europa e também um dos principais destaques desse time, mas não para por isso aí. Na defesa tem Coulibaly, zagueiro, que jogou no Napoli, um dos principais zagueiros, né, do país dele, ele é de Costa do Marfim, e era um dos principais jogadores da Europa quando deixou a Europa para arrumar para a Arábia Saudita. Além disso, no meio de campo eles têm Milinkovic Savic e tem o volante português, João Neves, que é outro jogadoraço de bola. Além de ter também no ataque, né, Mitrovic, atacante sérvio, que é muito bom na bola aérea. Então, ou seja, a gente vê que esse time deles tem grandes jogadores que tiveram passagem por grandes clubes europeus, jogadores que inclusive ainda tinham mercado no futebol europeu quando optaram em ir para o Hilal. Por quê? Valores financeiros exorbitantes fizeram que muitos desses jogadores optassem em jogar na Liga Saudita. Outro ponto também que a gente tem que destacar antes de a gente falar como esse time joga é o seguinte: eles não vão ter um efeito que alguns europeus sofrem, que é o efeito do calor. Na Arábia Saudita é muito quente, então eles não vão sentir esse efeito do calor, principalmente na segunda metade do jogo. Como o Fluminense levou vantagem física, né, contra, por exemplo, o Borussia Dortmund, contra a Inter de Milão, os jogadores normalmente que jogam no futebol europeu sentem muito cansaço físico na reta final do jogo. Eles já não vão sentir isso, até porque lá no Campeonato Saudita eles não fazem muitos jogos por ano.
a temperatura lá é muito alta, então eles vão chegar muito bem fisicamente para essa partida. Agora falando um pouquinho como esse time joga, eles têm uma defesa muito sólida, e até por isso que o Simone Inzaghi chegou, para poder reforçar esse sistema defensivo, né? Claro que teve alguns problemas lá com o Jorge Jesus, teve também a questão do Neymar lá atrás, mas o Jorge Jesus acabou deixando o comando técnico e o Simone Inzaghi chegou principalmente para poder dar um equilíbrio defensivo interessante para esse time e manter a transição em velocidade. Se a gente parar para ver o jogo que eles fizeram contra o Manchester City, teve muita transição em velocidade. A maior parte dos gols deles, eles foram no contra-ataque contra o Manchester City. Claro, eles foram inteligentes que sabiam que contra o Manchester City não tinha como jogar de peito aberto, se defenderam muito bem e venceram o jogo no contra-ataque. Como que eles têm uma transição em velocidade? Jogadores como Milinkovic-Savic, o próprio Renan Lodge, o próprio João Cancelo, o lateral também português, que é muito bom lateral, né? Teve passagem por clubes europeus também de destaque, tem uma transição em velocidade muito grande. Por isso que eu acho que talvez a melhor estratégia para o Renato para esse jogo seria tentar esperar um pouco o time do Al Hilal e sair no contra-ataque. Mas claro, eu tenho total convicção que o Renato Gaúcho tem um plano para poder barrar isso. E também vai ficar a dúvida, será que eles vão vir no 4-2-3-1 ou será que eles vão vir no 3-5-2? Se vir no 3-5-2, eu acho que tem grandes chances do Renato tentar esperar o mesmo esquema, igual o jogo contra a Inter, tentar esperar esse esquema para cima do Al Hilal. Caso não jogue nesse esquema no 3-5-2, será que o Renato vai mudar a formação? Vai vir com um 4-4, vai vir com uma linha de 4 na defesa? Não sei. Aí a gente vai ter que ver como que o Renato pretende montar esse time, mas é uma coisa que eu tenho pra mim. O Fluminense vai ter que ter uma marcação muito forte, impedindo que eles tenham a posse de bola de conseguir criar no meio de campo. E simplesmente, quando sai no contra-ataque, são um contra-ataque muito, muito fatal do Fluminense. Não perder as chances. Toda a chance que tiver, ir lá e tentar balançar as redes desse time, porque o Bono é um goleiraço. O Bono é, tipo assim, é um padrão Fábio, né? É ídolo do time lá, joga muito, é um goleiraço, pega muito. Contra o Manchester City, ele fechou o gol mais uma vez. E também um ponto interessante desse time do Al Hilal, eles contrataram um atacante marroquino, exclusivamente para jogar o Super Mundial, exclusivamente para talvez jogar só esse jogo contra o Fluminense. Por quê? Dependendo do resultado, eles podem ser eliminados. Então esse cara faria apenas um jogo pelo time do Al Hilal. Outro ponto que tem que destacar, como é um time que tem muito dinheiro, o Sheik lá, que é dono do time, ele bota muito dinheiro na classificação. Ele botou um prêmio individual para cada jogador exorbitante para vencer o Manchester City. Eu não sei se foi porque era o Manchester City ou se pode acontecer a mesma coisa contra o Fluminense, de oferecer um valor absurdo para os caras correrem mais, se dedicarem mais e tentarem eliminar o Fluminense. Só que uma coisa é certa, eu tenho certeza, convicção que o Renato já conhece, já deve estar estudando esse esquema do Al Hilal, vai tentar de todas as formas neutralizar os principais forças do Al Hilal, né? A transição em velocidade, o Milinkovic-Savic, que é o cara que faz esse time jogar juntamente com o outro volante lá, né? Do português, também tentar bloquear jogadas laterais tanto com o Renan Lodge quanto com o João Cancelo e principalmente não deixar o Malcom sair em velocidade. Esses para mim são os pontos principais positivos que a gente tem que destacar do Al Hilal. O Renato Gaúcho tem que armar uma estratégia para impedir que eles façam esse tipo de jogada, esse tipo de transição em velocidade. Então eu creio que ele tem um plano. E lembrando, se o Fluminense passar pelo Al Hilal, além de ser muito bom financeiramente o Fluminense, a gente vai estar nas semifinais do Campeonato Mundial. E talvez pode ter uma semifinal de times brasileiros. Por quê? Se o Palmeiras passar pelo Chelsea, a gente pode ter um Fluminense e Palmeiras, pode ter um Fluminense e Chelsea. Mas é claro, temos que fazer essa parte primeiro passando pelo time do Al Hilal, que vai ser um jogo dificílimo, como eu detalhei tudo que eu penso no decorrer desse vídeo. Então, temos que ter uma concentração muito alta, um foco muito alto, e caso classifique, se o Fluminense passar pelo time do Al Hilal, a gente vai ter no mínimo mais 2 jogos no Mundial, né? Não, no mínimo, a gente vai ter de certeza mais 2 jogos no Mundial. Se passar pela semifinal e para a final, vai chegar na final ou disputando o terceiro lugar desse Super Mundial. Mas de fato é uma campanha muito boa que o Fluminense faz e vamos torcer para que o Renato tenha um esquema tático adequado para poder terminar, não deixar que as armas do Al Hilal realmente sejam poderosas para derrubar o Fluminense, mas eu estou muito confiante numa vitória do Fluminense na classificação do Fluminense. Só lembrando, hoje à noite vai ter live pré-jogo, né, de Fluminense ao Hilal. Como você sabe aqui, você que segue o canal, toda vez que o jogo é às 16 horas, a gente faz o pré-jogo no dia antes, por quê? É questão de adaptação, mas a gente não vai ter tempo de fazer o pré-jogo antes da partida, né? Porque 4 horas da tarde, muitas pessoas estão trabalhando, até eu só chego realmente em cima da hora de ver o jogo, então não tem como fazer um pré-jogo. Então fica ligadinho para você assistir o pré-jogo aqui no Falando de Flu e também pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dessa moral pra gente. Deixa o like nesse vídeo aqui, seu like é muito importante para você nos ajudar a chegar cada vez mais inscritos e principalmente o YouTube divulgar mais esse conteúdo para os demais tricolores. E tem as duas opções aqui, hypar o vídeo, se você hypar o vídeo vai ser muito importante pra gente aqui, fazer esse vídeo ter um alcance maior e também se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você vai nos ajudar cada vez mais a chegar mais longe. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, já falei, deixa seu like, faz tudo que eu te pedi e até a próxima pessoal, saudações tricolores e até a noite quando a gente vai ter nosso pré-jogo.